E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre clima, a começar pelos ventos alísios. Certamente, na sua aula de geografia, o seu professor deve ter dito o termo ventos alísios. Mas o que vem a ser os ventos alísios propriamente, não é? Bom, vamos tentar entender. Olha só, quando eu falo vento, vento me lembra circulação, me lembra dispersão, não é? Isso é vento. E os ventos, né, a sua sistemática, a sua dinâmica é baseada na diferença de pressão, da área de alta pressão para a área de baixa pressão, tá? Nós temos a faixa subtropical e temos também a faixa equatorial. Na faixa subtropical, como o próprio nome sugere, sub está abaixo do trópico, lá na faixa subtropical, a pressão é extremamente elevada, é uma pressão alta. Ao passo que lá na zona equatorial, a pressão é baixa. Os ventos alísios, né, eles circulam das altas pressões subtropicais, lá na faixa subtropical onde, né, a pressão é alta, em direção às baixas pressões equatoriais, lá, né, no Equador, onde a pressão é baixa. Então isso aí é a dinâmica dos ventos alísios, sempre soprando das altas pressões subtropicais em direção às baixas pressões equatoriais. E com isso, nós temos a formação da zona intertropical de convergência. E ali, nesta zona intertropical de convergência, nós vamos ter chuvas abundantes, vai chover muito. E essas chuvas abundantes são do tipo convectivo. Tá, mas o que é uma chuva do tipo convectivo? Bom, como o próprio nome sugere, convectivo me lembra convecção. Então essas chuvas resultam do movimento de convecção, né? Ou seja, o ar tépido da zona subtropical, né, ele vai em direção ali à linha do Equador, empurra esse ar quente da linha do Equador, certo? E com isso, o que vai acontecer? Olha só, nós vamos ter esse ar quente subindo, porque o ar tépido da zona subtropical empurra o ar quente da zona equatorial, e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a perda de temperatura, né? Vai ter a perda de temperatura por causa da altitude, tá? E aí vai acontecer a precipitação. Tudo bem, pessoal? Beleza. Agora nós temos os tipos de climas, né? Nós temos o clima equatorial úmido, nós temos o clima litorâneo úmido, nós temos o tropical semiárido e nós temos o tropical e, por fim, o subtropical úmido, tá? Vamos começar pelo equatorial úmido, né? Sem decorar, tentar entender. Bom, clima equatorial úmido. Equatorial me lembra a linha do Equador, tá? O úmido tem umidade. Você fala, ó, grande coisa. Mas aí pelo próprio nome, pela própria etimologia, você já pode, né, decodificar as características. Se é úmido, então, nós temos índices pluviométricos significativos. Só para você ter uma ideia, é de 1.500 a 2.500 milímetros por ano. E claro, se é um clima equatorial, a temperatura é extremamente elevada durante o ano todo. Você viu como que é fácil? Então, temperaturas elevadas, índices pluviométricos significativos. Então, se você tiver que analisar um pluviograma, né, da temperatura lá em relação à quantidade de chuvas, você vai perceber, né, você vai decodificar de cara aquele que apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo, né, e índices pluviométricos significativos. Né, isso aí vai ter uma atuação no norte do país, tá? Bom, aí nós vamos ter o litorâneo úmido. Litorâneo, o próprio nome fala, litoral, né? Vai ter umidade, evidentemente, né? Que vai acontecer? Olha só, ele fala assim, ó, é influenciado no extremo norte pela massa de ar equatorial atlântica. Então, o clima litorâneo úmido sofre influência da equatorial atlântica, Só que não sofre apenas a influência da equatorial atlântica, não. Sofre influência também da tropical atlântica. Bom, essas massas de ar que atuam com maior intensidade no verão, causam chuvas constantes. Então, se você for analisar no pluviograma durante o verão, você vai perceber que as chuvas são constantes, tá? Então, já aí fica a dica para você analisar. Além disso, a existência de planaltos em praticamente toda a região próxima ao litoral, porque na região próxima ao litoral você tem uma grande quantidade de planaltos, né? Que vai acontecer? Essa existência, né, leva as massas de ar a se elevarem. Então as massas de ar se elevam e aí causam as chuvas orográficas, tá?
Bom, no inverno ocorre a penetração da massa polar atlântica, claro, inverno polar atlântica, que vai provocar quedas de temperatura, evidentemente, mas além disso vai provocar chuvas frontais, tá? Mas isso no clima litorâneo úmido. Agora vamos falar do clima tropical. Esse clima tropical domina a maior parte do território brasileiro. A maior parte do território brasileiro é o clima tropical, tá? E também é conhecido como clima tropical típico. Então, se aparecer no seu vestibular, tropical típico é a mesma coisa. Só que esse é o mais fácil, por quê? Por causa disso aqui, ó, apresenta duas estações bem definidas. O verão é úmido, aquele verão abafado, e o inverno é seco, as pessoas ficam doentes. Então, verão úmido, inverno seco é clima tropical, tá? Bom, a umidade dos meses de dezembro a março é provocada pela presença da equatorial continental. Presta bem atenção. Nesse clima tropical, nós vamos ter influência da equatorial continental e vamos ter também influência da tropical atlântica. Não se esqueçam disso, tá? Então, eu vou ler aqui de novo para vocês. A umidade dos meses de dezembro a março é provocada pela presença da massa equatorial continental, né? E pelo avanço da massa tropical atlântica. A tropical atlântica ela vai avançando também. Bom, no inverno, com o recuo da massa equatorial continental, só que aí quando chega o inverno, essa equatorial continental ela recua, tá? E o avanço das altas pressões subtropicais, a umidade vai diminuindo. Então a umidade diminui, podendo, né, ocorrer ainda a penetração da frente polar. Bom, outra coisa importante é que lá no sudeste, nas áreas mais elevadas, nós temos um outro tipo de clima que é chamado de tropical de altitude, tá? Bom, e aí nós vamos ter o clima tropical semiárido e outro, presta bem atenção, nesse clima tropical semiárido, né, ali nós não temos zona de convergência de ar, pelo amor de Deus, ali não tem convergência de ar. O que nós temos ali é uma zona de divergência, tá? Bom, e aí todo mundo sabe que é seco e tal, e aí tem o subtropical úmido, que é do tipo mesotérmico, que é mais no sul do país, né, que as chuvas são bem distribuídas, né, e tudo mais. São bem distribuídas ao longo do ano. E aqui uma coisa importante do subtropical. No verão, a precipitação ocorre por influência da massa tropical atlântica. Então a tropical atlântica vai influenciar demais no verão. Mas vai influenciar o quê? A precipitação na hora de chover. No inverno, a penetração da massa polar atlântica. E quando chegar a polar atlântica, vai ocasionar as chuvas frontais. Muito obrigado.